Olá, eu sou o jornalista Gabriel Nascimento, da agência Safras. Estamos iniciando hoje o nosso programa Conversa com Analista aqui na Safras TV. E hoje eu converso com o analista de trigo de Safras e Mercado, Elcio Bento. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos. Vamos lá então, né? Antes da gente começar a conversa, eu gostaria de lembrar vocês de acessarem a plataforma Safras, pedir uma demonstração gratuita no site safras.com.br e também assinar a plataforma onde você vai encontrar a nossa agência de notícias, as análises da consultoria, as cotações do mercado, tanto do trigo quanto de outras commodities que impactam no cenário agrícola brasileiro e mundial. Todas as informações do agronegócio você encontra na plataforma Safras. E aqui no nosso canal de Safras TV no YouTube, você também pode se inscrever para receber mais informações. Então, Elcio, vamos partir para a nossa conversa aqui. Eu gostaria de começar falando desse cenário que é muito importante no momento, que é o cenário climático para o trigo aqui no Brasil, um momento de muita incerteza e que tem deixado os agentes até na defensiva, esperando para alguma definição, né? Exato, especialmente o Rio Grande do Sul, né, Gabriel? Muita chuva. O que a gente pode colocar como um alento em termos de questão de produção no trigo gaúcho, que ainda não tem muito trigo pronto para colheita. Nessa fase de maturação, a chuva é muito prejudicial à qualidade. De qualquer forma, é muita chuva que essas lavouras estão recebendo, e com certeza a gente já vai ter algum impacto sobre a questão de produtividade. Tem muito trigo que já está perdão, que já está espigando, né, que já está com floração, e a incidência, né, o excesso de pluviosidade sobre essas lavouras, sobre essas plantas, certamente vai trazer algum prejuízo, trazendo incidência de doenças que pode reduzir a produtividade. Esse é o ponto mais crítico, a gente olhando para a questão paranaense, é bem mais tranquila. Parece que a gente vai ter um cenário inverso que a gente teve no ano passado, quando o Rio Grande do Sul teve uma situação climática favorável e o Paraná recebeu muita chuva. Parece que esse ano os mapas climáticos mostram isso. A gente terá lavouras gaúchas recebendo chuva durante praticamente todo o seu ciclo produtivo, enquanto o Paraná passa sem grandes dificuldades. Não que vai estar totalmente isento, e que, claro, o clima sempre pode trazer surpresas, mas, de um modo geral, tem grande preocupação sobre a safra gaúcha. A questão de produtividade já vai sendo prejudicada por essas questões que a gente vê de muita chuva em cima da fase que as lavouras ainda estão, mas quando a gente olha para frente, tem uma indicação que a gente continuará com excesso de chuva, chuvas acima da média, e dificilmente a produção gaúcha vai sair ilesa em termos também de qualidade. No lado do Paraná, claro, situação bem mais tranquila, parece que o Paraná já está evoluindo bastante, o norte, e oeste paranaense já quase encerrando o plantio, ou melhor, a colheita. Fica mais a preocupação para as lavouras mais ao sul, mais os Campos Gerais, que são colhidas mais no mês de dezembro, quando vai ter uma maior incidência de chuvas. Por enquanto, a gente mantém o volume de produção, mas com grandes incertezas, especialmente sobre a qualidade do trigo gaúcho. Uhum. E, bom, a gente vê que os preços, tanto aqui no Brasil quanto no cenário externo, eles estão bem baixos, né? Aqui no Brasil já se fala também sobre a necessidade, talvez, de interferência do governo para a garantia do preço mínimo. Enquanto o clima é uma situação que preocupa o produtor, talvez uma boa notícia seja que não há mais tanto espaço para novas quedas expressivas, tanto aqui quanto lá fora, né? Exato, acho a tua observação em relação à possibilidade de novas retrações e manutenção da tendência de baixa, ela começa a encontrar alguns suportes. Quando a gente olha aqui para o mercado brasileiro, os preços hoje no Paraná, por exemplo, romperam aquele patamar, aquele suporte de R$ 1.000, estão em torno de 930, 950 no interior. São menores preços desde 2020, início de 2020, janeiro de 2020, então são preços bem abaixo do que a gente teve nos últimos 2 anos. E o ponto que a gente acha que pode estar chegando a um ponto de suporte é porque hoje o trigo paranaense ele é inclusive mais barato do que o trigo da Rússia. Se a gente fizer uma comparação, é, o produto da Rússia hoje permitiria que o produtor vendesse aqui no interior do Paraná 980, vendendo 930, 950. Então tem algum suporte. O que conta contra isso
é que a logística é complicada. A gente tem a soja ainda saturando o porto de Paranaguá, recordes de volume de soja sendo vendidos, e o trigo fica aí dependente de sobrar um espacinho no porto para vender. Por isso a questão logística é mais complicada, senão a gente já poderia ter trigo paranaense saindo para o mercado internacional. Quando a gente olha para o quadro de abastecimento, o Paraná não tem grande superávit, tem uma moagem muito grande, e tem um preço baixo que pode ser atrativo em outras unidades da federação. Por isso tudo, olhando para o mercado internacional, olhando para a paridade, que me parece que o espaço para novas retrações dentro do mercado brasileiro, ele é curto, ele é insustentável, numa medida que, se os preços caírem a partir desses patamares que a gente tem, ou além desses patamares, outras compradores, inclusive aqui o Rio Grande do Sul, ao contrário do que aconteceu no passado, poderia começar a assediar, trazer trigo também paranaense. O mercado internacional também tem esse ponto que a gente acha que já está próximo de um suporte. Por quê? Porque as condições de oferta e demanda global, de abastecimento global, é um ano que é complicado, não é um ano de folga no abastecimento. A produção é inferior ao consumo, isso reduz os estoques. E a gente tem uma situação bastante pontual, que é uma maior tranquilidade, se é que se dá para falar dessa forma, na região do Mar Negro em relação ao abastecimento. A Rússia vendendo volumes expressivos de trigo, a safra russa é uma safra grande, os estoques do ano passado sobraram porque não conseguiu escoar tudo, então tem muita disponibilidade de trigo russo a preços muito competitivos, e além disso a Ucrânia tem conseguido escoar trigo, seja pelo Mar Negro mesmo, com alguns navios saindo, em que pese a questão do final, né, da interrupção do corredor de exportação, e buscando alternativas, né, de escoamento. Então traz uma maior tranquilidade ao abastecimento. De qualquer forma, a gente tem uma situação também que não tem espaço para cair tanto assim, porque a situação de oferta e demanda global, ela é uma situação um pouco mais ajustada do que no ano passado. Então, também, só para confirmando, tanto no cenário internacional quanto no mercado brasileiro, me parece que o espaço para novas retrações ele está cada vez mais curto. Uhum. E para finalizar, Elcio, a gente tem também um fornecedor muito importante, né, nosso principal fornecedor, que é a Argentina, e que vem de uma safra que quebrou no ano passado e agora até se mostra relativamente em uma recuperação, aí, uma safra boa. Na semana passada, a Bolsa de Buenos Aires indicou que as condições das lavouras tinham melhorado, mas o percentual de área em déficit hídrico aumentou, ou seja, as chuvas que aconteceram foram boas onde elas aconteceram, mas elas não atingiram todas as áreas, então muitas áreas ainda precisam de umidade. Como é que a situação da safra da Argentina pode ter influência nos preços aqui no Brasil? Pois é, Gabriel, a situação argentina é complicada ainda. Eu acho que a principal diferença que a gente tem em relação ao ano passado, quando a safra quebrou em praticamente pela metade, uma redução de 10 milhões, né, de toneladas, este ano a gente tem as condições climáticas que são complicadas, mas tem uma inversão e o El Niño pode ajudar essas lavouras que estão com déficit hídrico, né? A tendência é que chova mais agora a partir dos próximos meses. Então, tende a ter uma recuperação. O que a gente tem, talvez, mais a curto prazo, que ficar atento, é que a Argentina está exportando muito pouco trigo. A gente tem uma situação de eleição presidencial na questão política e os candidatos mais à direita eles têm a percepção de que as retenções poderiam ser reduzidas, especialmente o candidato que venceu as primárias na Argentina comentou que, né, declarou que retiraria as retenções, né, aquelas tarifas de exportação no seu primeiro dia de mandato, né? Então o que acontece? Os exportadores que teriam trigo para vender neste momento estão retendo essas quantidades de trigo porque podem, a partir do próximo ano, vender sem esse imposto de exportação. Seria uma diferença aí de 12%, certamente faz diferença na hora de vender, e isso trava bastante as exportações. Então, a gente vai ter ainda momentos até o início do próximo ano de escassez de trigo vindo da Argentina. A Rússia continuar vendendo forte para nós, mas a Argentina muito pouco. Isso pode dar uma segurada. A partir da próxima safra, em se colhendo os volumes de produção que a gente espera, né, que são projetados ainda até para a nossa filial lá na Argentina, a situação de abastecimento brasileira vai ficar bem mais tranquila. Mas até o final do ano, até essa decisão argentina em relação à questão política, principalmente, a gente vai continuar recebendo pouco trigo da Argentina, e isso também pode ser um ponto de suporte para as cotações aqui no Brasil. Uhum. Tá certo, eu te agradeço então aí pelas tuas informações. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Eu destaco que as nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo, assim como também o link para o curso, para a inscrição no curso de comercialização de milho e soja.
que será transmitido ao vivo e também ocorrerá de maneira presencial. Perdão, na verdade, o curso ele ocorre de duas maneiras. Nos dias 28 e 29, ele é um curso online, de 28 e 29 de setembro, e nos dias 4 e 5 de outubro, aí sim, de maneira presencial, mas você pode acessar em safras.com.br e no link também que está na descrição. Curso de comercialização de milho e soja é o nosso próximo curso de safras e mercado, para você que tem interesse em negociar neste mercado. Muito obrigado, Elcio, e até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Até a próxima.